Hoje à noite vai ter vídeo pós-jogo aqui no canal, mas antes quis deixar registrado aqui uma opinião sobre a entrevista de Renato Portaluppi ontem à Rádio Gaúcha, né? Repercutiu bastante algumas falas dele e eu vou comentar brevemente o que eu acho disso tudo. Basicamente, eu vou comentar dois pontos que foram abordados na entrevista, né? Primeiro, que eu acho que é o que mais repercutiu, o que mais bombou, foi o Renato dizendo que garantia que o Grêmio não teria caído se ele tivesse ficado. Comigo o Grêmio não cai, posso garantir, eu conheço o grupo, sei da capacidade deles e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Esse é o primeiro ponto, né? E muita gente concordando com isso, né? Falando que não tinha dúvidas também, que, enfim, né? Dando voz a essa opinião do Renato. E o outro ponto que ele também entrou de certa forma foi sobre as contratações no período em que ele esteve à frente do Grêmio, né? Que ele disse que, em outras palavras, de uma forma elegante e como é que se diz assim, ponderada, porque ele tem um bom relacionamento com o Romildo, né, com algumas pessoas ali do Grêmio, ele de uma forma sutil, essa é a palavra, ele colocou na conta da diretoria, né, as contratações fracassadas, porque ele deu a entender que os nomes que ele realmente queria não eram possíveis, né, que ele sugeria alguns nomes em tese bons, a direção vetava pelos valores e etc. E aí ele acabava tendo que se contentar com outros nomes. Ou seja, né, todo mundo sabe, eu acho que é uma unanimidade que o Grêmio sofreu uma espécie de, eu uso essa palavra, né, sucateamento do elenco ao longo dos últimos anos. Foi piorando ano após ano, né? Só ver quem ia saindo, quem ia chegando, e o Grêmio foi piorando, piorando, piorando. Eu acho que é um consenso, talvez, e o Renato coloca a culpa deste processo nos vetos da diretoria, para deixar assim mais claro. Vamos lá, vamos por partes. Primeiro ponto, o Renato fala que se ele ficasse, não teria caído. Neste ponto, eu vou concordar com ele. É claro que aqui este ponto é um achismo, né? Este ponto aqui não chega nem a ser uma opinião, uma bola de cristal que a gente está tentando consultar aqui, porque não tem, era C, não existe C, né? Então a gente só pode especular. Mas eu concordo. Só que essa minha opinião ela não é tão simples, porque me perguntaram até no Twitter, não, no Instagram, eu abri uma caixinha de perguntas e alguém me perguntou se o Renato tivesse ficado, faz poucos dias isso, se o Renato tivesse ficado, a gente teria caído? E a minha opinião é a seguinte, olha só o que eu acho. Eu acho que o Renato tinha que ter saído antes do que ele saiu. Eu adoro o Renato, é um ídolo, eu acho que ele vai voltar algum dia ao Grêmio e tomara que volte e seja bem sucedido. Mas eu acho que rolou um desgaste dos metais ali, sabe? O Renato estava de saco cheio do Grêmio, da cidade, dos jornalistas da aldeia aqui, de tudo, sabe? De morar dentro de um hotel enfiado há 5 anos. Ele estava de saco cheio, cara. Tava nítido assim que ele já estava sem tesão, sem aquela vontade, sabe? E não estava entregando, e talvez o forte dele, que seja o anímico, ele mesmo estava meio abatido, digamos assim, aqui no Grêmio, e no trabalho não estava legal. Dentro de campo a gente olhava ali, era goleada na semifinal de Libertadores, era goleada de novo na Libertadores, era, sabe, era tipo assim, não era consistente mais, patinava, e estava ficando muito discurso e pouca prática, né? Então eu acho que o Renato tinha que ter saído. Eu acho que o Grêmio precisava de uma oxigenação, de um outro perfil de treinador, alguém com questões táticas diferenciadas. Eu acho muito que tinha que ter acontecido isso, mas talvez antes. Eu acho que o Grêmio demorou muito. O Grêmio teve sinais de que o Renato já tinha chegado no limite, o Renato dando sinais de que já estava desgastado. Eu acho que essa oxigenação seria boa para todos os lados. E se tivesse acontecido isso antes, né, talvez um ano antes do que aconteceu, eu acho que seria um outro momento, o Grêmio teria mais tempo para trabalhar com outro treinador, as coisas teriam acontecido de uma forma mais tranquila e a gente provavelmente não teria caído.
Se o Renato não cai quando caiu, e aí entra o que ele falou na entrevista, eu também acho que a gente talvez não caísse. Sabe? Eu acho que o Renato, eu já falei isso em outros momentos, o Renato, ele segurava de certa forma, e esse é o grande mérito dele, na minha opinião, ele segurava aquele ambiente do Grêmio, aquele clima, numa bandeja, né, eu já falei exatamente isso, com um palito de dente, um palito de dente em cima da bandeja, segurando uma outra bandeja, que por sua vez tinha copos de cristais em cima, sabe? Ele equilibrava aquilo com alguma habilidade, e ele absorvia funções que talvez fossem além do técnico, né? E quando ele sai, ele passa essa bandeja por Thiago Nunes, que chega assustado, não sabe o que está acontecendo enfim, é engolido pelo vácuo deixado pelo Renato. Então, eu acho que e foi no meio da temporada já tinha começado, já tinha sido eliminado da pré-Libertadores, já tinha começado o Gauchão, enfim, sabe? Foi um momento que foi horrível. Talvez essa é a minha opinião, para resumir a ópera. Talvez o Renato tenha saído no pior momento possível. Acho que foi milimetricamente. Claro que estou dizendo isso agora, vendo o que aconteceu, né? Na época eu não dizia, meu Deus, se o Renato sair agora nós vamos cair. Eu não achava que era para tanto. Eu sabia que ia ter turbulência, todo mundo sabia, eu acho, mas eu acho que foi demais, né? Um pouco de azar e muita incompetência, além do que a gente imaginou também. Eu acho que se somou tudo com essa saída do Renato e deu no que deu. Mas olhando agora em perspectiva, eu acho que se ele sai um ano antes, ou se ele não sai ali quando ele saiu, eu acho que o Grêmio não cai. Eu acho que. Opa! Eu acho que o Grêmio caiu porque ele saiu exatamente no momento que isso deu margem para isso acontecer, sabe? Então, eu sei que é uma opinião estranha, né? Porque, e aí, o Renato tinha que sair ou não? Tinha, mas talvez antes, sabe? Sei lá, não, eu acho que não é tão simples isso. Mas eu acho que realmente, se ele tivesse ficado, nesse ponto eu concordo com ele, eu acho que o Grêmio não teria caído. Eu acho que o Grêmio teria feito uma campanha medíocre do Brasileirão, teria ficado em, sei lá, 10º, e a gente ia estar reclamando, o Renato é foda, não, tem que sair, não sei o quê, né? Mas mal saberíamos que se ele tivesse saído um pouco antes, a coisa teria sido pior. Eu acho isso. E aí, sobre o que ele fala da questão das contratações, aí eu já discordo um pouco dele. Essa primeira parte eu concordei, mas a segunda não é que eu discorde, eu acho que ele não está mentindo, eu acho que é verdade, eu acho que ele sugeria grandes nomes, ele sugeriu o Pedro lá, né, o atacante que foi pro Flamengo, ser reserva, ele sugeriu uns nomes interessantes mesmo. Só que assim, cara, eu acho que o Renato também é grande culpado pelo elenco que foi montado, sabe? E aí que tá, ele não é culpado pelo elenco que foi formado, eu acho que ele é um dos culpados, mas não é o maior. Eu já falei disso em outros momentos também. Eu acho que o maior culpado é a diretoria, né? É quem tem o apito na mão. Tu não pode deixar o teu treinador montar o teu elenco livremente. Tem que ter uma estrutura, uma análise, sabe? O Renato, ele é limitado como quase todo ser humano, quase todo não, como todo ser humano, ele é limitado nas escolhas dele. E talvez até tenham pessoas, seres humanos, que tenham olhares mais apurados para o mercado, coisa que o Renato não tem. O Renato sabia o beabá. O Pedro é bom. Eu lembro dele no Fluminense. Vamos trazer o Pedro. O Thiago Neves já jogou comigo uma época. O Cícero já jogou comigo. O outro fulano eu lembro que jogava bem lá, não sei onde. Sabe? Era um repertório muito, muito frágil, assim, de jogadores, sabe? Ele nunca ia descobrir um Pedro Jeromel, um Dudu, que o Grêmio trouxe lá da Ucrânia, eu acho que estava na época, sabe? Esse do Palmeiras, né? O Grêmio nunca ia ter ia realizar contratações certeiras e boas, gratas surpresas, etc. Não, era muita obviedade. E aí, culpa da direção que botava essa função tão importante praticamente inteira nas costas do Renato, né? Então, assim, eu acho que o Renato tem muito dedo, sim, nesse elenco ruim que o Grêmio acabou formando. Aí ele faz essa vírgula, mas eu pedia outros nomes e a direção não deixava. Vamos lá, tem duas coisas aqui. Uma, sim, isso é verdade, até certo ponto, mas em ela não deixando, o nome que vinha depois também era dedo do Renato. E eram nomes geralmente horríveis, eram nomes muito, sabe? Não é porque tu não tem dinheiro que tu tá liberado para contratar jogador ruim. Sabe? Tipo, às vezes com criatividade e nem tanto dinheiro, tu consegue montar times interessantes.
E o Renato e o Grêmio, né, errava demais com o dedo do Renato. Com o dedo do Renato. E por que eu digo que é uma meia-verdade isso que o Renato disse, né? Que eu acho que acontecia sim, com certeza. O Pedro aí, acabei de dar de exemplo, o Renato quis e o Grêmio não conseguiu. Mas não era bem assim também. O Renato fazia uns pedidos ousados e o Grêmio trazia. O Marinho veio por 10 milhões sei lá, de reais, eu acho. O Diego Tardelli é um exemplo assim, ó. É o Renato quem pediu, foi o Renato quem pediu. Diego Tardelli, olha a fortuna que o Grêmio enfiou nesse cara. Pedido do Renato. Ali não teve, não tenho dinheiro, não. Diego Tardelli é um exemplo assim, ó, que entra naquilo que eu falei dos jogadores óbvios, né? Quem é que não conhece o Diego Tardelli, a história que ele teve ali no Galo, etc. Sabe? É uma obviedade, o cara que está em fim de carreira na China já não consegue jogar. Aí a competência do Grêmio não saber disso, de deixar o Renato decidir quem vai jogar no time. Então, assim, eu acho que o Renato se esquivou demais nessa parte da entrevista. Tipo, eu tentei montar um timaço, mas a direção não deixou. Alto lá. Tem o dedo dele sim nesse time ruim que foi formado, mas realmente eu concordo que a culpa maior de deixar esse processo se dar dessa forma da diretoria, é de quem tem a caneta na mão. É mais ou menos assim que eu vejo. Concordam, discordam, comentem aí. Esse papo realmente é mais complexo, não é preto no branco, mas é minha opinião. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.